Olá, meu povo, vamos chegando. Mais uma vez, vamos lá, mais uma live chegando para todos aqui nesta manhã. Hoje é quarta-feira e quero cumprimentar a você que já está entrando ao vivo aí. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nesta manhã. Fala pra mim de que lugar do país você me assiste. E você que está assistindo a retransmissão dessa live, fala pra mim de que lugar você me assiste, se é bom dia, se é boa tarde ou se é boa noite. Boa noite, Maria, da cidade de Castro, no Paraná. Boa noite, Fernando, de Brasília, seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda você também, Fabiana, de Porto Alegre. Seja bem-vindo você também, Carlos, aí de Curitiba, no Paraná. Fala pra mim de que lugar do país você me assiste. A live de hoje é a continuação de Vampiros 1, hoje é Vampiros 2, os parasitas emocionais. Vamos lá, meu povo, vai chegando. Fala pra mim de que lugar do país você está me assistindo agora. E a gente vai dar continuidade então ao tema que começamos na live anterior. Os parasitas, os vampiros emocionais, aqueles que tiram a nossa energia vital, aqueles que acabam nos enfraquecendo mentalmente, fisicamente e até espiritualmente. E emocionalmente, é claro, né? Bom dia para você aí, Carlos, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Seja bem-vindo você também. Luciano, da cidade de Castro, no Paraná. Ó, mais um paranaense aí. Seja bem-vindo você também, André, do Espírito Santo. Vamos lá, meu povo, de qual lugar do país você me assiste nesse instante? Vamos lá então, vamos continuar a nossa live no dia de hoje, que é continuação da live Vampiros número 1. Bom dia para você, Maria, aí do Pará. Hoje a live é a continuação de Vampiros número 1, né? Os parasitas, né? Se você não assistiu a live número 1, eu quero que você assista, porque ela é muito boa para você entender o tema de hoje. Na realidade, o tema de hoje é uma continuação do que aconteceu na live Os Vampiros Emocionais 1, os parasitas. Então, se você não assistiu, depois dá uma assistidinha lá para você entender. Vamos lá, meu povo, então, continuando o nosso tema de hoje e continuando, né, porque a gente terminou ontem nós entendemos que, relembramos na realidade que todas as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles estão no campo da mente. E a nossa mente, ela é um campo fértil. E toda e qualquer semente que você coloca aqui dentro da sua mente, ela floresce. E as maiores lutas, as maiores batalhas que nós enfrentamos estão relacionados aos nossos pensamentos, que se tornam pensamentos negativos. E hoje a ciência já mostrou aí que nós temos entre 40 a 60 mil pensamentos, dos quais a maioria são negativos. Então, como a maioria são negativos, grande parte dos nossos problemas que estão no inconsciente, que estão submersos no nosso inconsciente, que vieram de traumas emocionais, que vieram de bloqueios emocionais, que vieram de coisas que aconteceram no nosso passado de forma voluntária ou involuntária. Involuntária porque você era um bebê ou dentro da própria barriga da mãe, algumas coisas aconteceram com você que você não tinha responsabilidade. As pessoas que eram responsáveis por você falharam. E de alguma forma você entrou para a tua vida de forma involuntária. E voluntárias são as coisas que você teve a tua contribuição, você colaborou com esse tipo de situação. E de tempos em tempos eles estão armazenados no teu inconsciente, estão submersos, e de tempos em tempos eles florescem para o teu subconsciente, e aí você tem pensamentos negativos, esses pensamentos negativos acabam virando sentimentos, e sentimentos acabam virando comportamentos, ou sentimentos acabam mexendo na fisiologia, ou seja, acabam se tornando doença. Além de toda essa luta que nós já temos contra a nossa própria situação do nosso inconsciente, das lutas que enfrentamos, que nos levam a doenças psicossomáticas, e hoje já foi comprovado também que entre 80% a 90% das doenças físicas que existem nasceram aqui. Então, quando você olha para uma situação como essa, apesar de tudo isso,
Na live de ontem, Vampiros número 1, a gente descobriu que existem parasitas e verdadeiros vampiros que drenam a nossa energia e são pessoas que estão à nossa volta, convivem conosco em nossa família ou estão na parte dos nossos amigos, as pessoas que fazem parte então da nossa vida, e essas pessoas então, para você ter uma ideia, acabam sugando aquilo que você tem de bom. E a gente aprendeu ontem, viu várias coisas, por isso que eu te falei, se você não assistiu, assista. E na live de hoje nós vamos entender 7 tipos de parasitas, de vampiros emocionais, e o que você pode fazer para se prevenir deles. Então, tá preparado? Tá comigo aí? Sim ou não? Bota o cinto aí, nós vamos engatar uma quinta e nós vamos caminhar hoje nessa live, porque nós vamos entender completamente esse tema de hoje, ok? Podemos continuar? É isso aí, vamos em frente agora aqui. Os vampiros emocionais, eles não ficam com o nosso sangue. Ontem a gente viu isso, né? Mas eles ficam com a nossa vitalidade. Eles ficam com o nosso ânimo, eles ficam com a nossa energia. E ontem a gente entendeu por que em alguns momentos da trajetória da nossa vida, a gente se sente fraca, se sente fraco, sente sem energia, sente que algo está errado. Ou você tem contato com algumas pessoas e você sente uma energia muito forte, uma energia negativa ruim dessa pessoa que está à tua volta. E você se sente mal por estar perto dessa pessoa. Então, ontem a gente já descobriu que esse é um tipo de parasita, esse é um vampiro que existe. E hoje a gente vai mergulhar forte para entender um pouco mais. E esse tipo de parasita, esse tipo de vampiro, ele fica como se tivesse à espreita. Em quase qualquer cenário para ele criar de forma progressiva alguns contextos negativos nos quais um dos lados acaba sendo esgotado, isolado e cercado por um tipo de interação que é uma interação desgastante, que pode minar seriamente a sua própria saúde física e também a sua saúde psicológica. O que acontece então, na realidade, é uma sobrecarga de emoções negativas. Aquelas emoções negativas que você já enfrenta no campo da sua mente, que é o campo de batalha, essas emoções negativas que você enfrenta, que elas são muito fortes, que vêm contra você, que elas te maltratam, que elas te batem, é exatamente do lado de fora agora uma sobrecarga de emoções negativas que, ao serem acumuladas dia após dia, elas provocam uma estimulação cerebral excessiva, ou seja, o seu cérebro ele tem assim uma atividade em excesso agora e uma sensação corrente ou corrosiva de estresse constante na tua vida. Então o estresse ele já faz parte da vida do ser humano, só que esse estresse agora é um estresse corrosivo. E você sabe que essa palavra corrosivo significa que é algo que está derretendo, algo que está te matando, né? Então você já está enfrentando um problema dentro, né? Um problema dentro, agora você também enfrenta um problema do lado de fora. E grande parte das nossas lutas, dificuldades e problemas, elas já aconteciam dentro e também já aconteciam fora. Só que até na live dos Vampiros 1, talvez você desconhecia que existem vampiros e parasitas que acabam drenando a nossa energia. Hoje você começa a entender, e talvez você foi casado com alguém assim, ou você vive com alguém assim, ou alguém do campo da tua amizade tem todas as características que eu apresentei ontem. E isso é assustador, não é verdade? E quando a gente olha para essa questão aqui agora, a gente precisa entender 2 coisas muito importantes. Ou a gente acaba sendo anulado, ou ficamos encurralados e vulneráveis. Ou nós provocamos uma resposta mais adequada de fuga desse tipo de gente. Então você tem só 2 situações na sua vida. Ou você se anula, você esquece quem você é, a sua identidade, a sua capacidade, o tipo de pessoa que você é, e você fica encurralado em uma pessoa vulnerável para o resto da tua vida. É isso que você quer para a tua vida? Ser uma pessoa vulnerável, ser uma pessoa que adoeça por causa desse tipo de parasita? Ou você quer ser uma pessoa que você tome uma decisão e uma iniciativa de se livrar desse tipo de gente? Você quer o tipo 1 ou o tipo 2 agora? 2 tipos. Ou você fica vulnerável ao parasita, encurralado, ou seja, vulnerável porque ele vai fazer o que ele quiser com você, o tipo 1. E o tipo 2 é a pessoa que toma uma decisão de se libertar emocionalmente desse tipo de pessoa que tem escravizado você. Você quer o tipo 1 para a tua vida ou o tipo 2? Coloca para mim aí. Agora a gente vai começar a falar agora sobre os efeitos que vêm para a sua saúde.
os vampiros emocionais e o seu efeito na nossa saúde. Como que eles prejudicam a nossa saúde e o que acontece com a nossa saúde. Ontem a Geisa, ela fez uma pergunta, né, relacionado a isso também. Que tipos de doenças podem acontecer que são provocadas no cônjuge, né, por um parasita? E a gente vai entender aqui agora, nessa parte da live. Nós não podemos nos esquecer de que é na energia sobre a qual nós falamos que estão reunidos o nosso ânimo, a nossa motivação, a nossa autoestima. Então você tem ânimo, motivação e autoestima que estão ligados à energia vital que você tem. E se você perde a sua energia vital, se ela se enfraquece, junto vai o teu ânimo, junto vai a tua motivação e junto vai a tua autoestima. É por isso que você encontra muita gente desanimada, muita gente que não tem motivação nenhuma para continuar. Você encontra muitas pessoas com a sua autoestima agora baixa, porque essa pessoa está vivendo uma vida em que um parasita se alojou na vida dela, emocionalmente falando, e está sugando a energia vital dessa pessoa. E ele impede que você realize qualquer atividade com louvor, vamos dizer assim. Assim, qualquer interação negativa, ela é constante no nosso dia a dia e ela pressupõe um desgaste progressivo e irremediável. Então é muito forte no campo daí das emoções, né? Também ressaltamos que o impacto dos vampiros emocionais é agora muito mais intenso devido a um fato bastante concreto que existe nos dias de hoje, que são as tecnologias. E os vampiros, eles se adaptaram às tecnologias. O celular que a gente acaba não desligando durante a noite, deveria desligar durante a noite, é uma ferramenta comum que um vampiro energético ele utiliza. Que graças ao WhatsApp, o Facebook, o Twitter, né, o Messenger, né, pode ter uma presença muito mais constante da vida desse parasita na sua vida. Ou seja, ele vai drenar agora a tua energia vital através do uso da tecnologia, porque ele pode te encontrar e te rastrear aonde você está. Ele pode governar e dominar a tua vida na palma da mão. E o contágio do vampiro emocional, ele tem muitas consequências. E quais são as consequências que acabam vindo para a tua vida? Há muitas raças de vampiros emocionais. Quais são esses vampiros emocionais? Hoje eu vou falar com maior propriedade aonde você pode encontrar eles. Tipos de vampiros emocionais. O companheiro de trabalho. Sabe aquele tipo de gente que trabalha com você? Aquele que sempre nos conta sobre os seus problemas? Aquele que sempre está falando para você de boatos negativos, fofocas maliciosas? Ou inclusive, e ele ainda, além de fazer tudo esse tipo de coisa, é aquele tipo de pessoa que ele pode ser muito pessimista, ele pode ser negativo, então ele começa a drenar a tua energia e mostrar um mundo diferente para você do mundo que você quer para você. O mundo que você está enxergando agora é um mundo em que você quer alegria, quer vitalidade, quer força, quer união, quer paz, quer saúde. E ele começa a reclamar de tudo e de todos, ele começa a mostrar o lado negro das coisas ruins para você. Isso acaba tirando a tua energia, tirando a tua paz. Inclusive, alguns tipos de vampiros emocionais ou parasitas pode ser inclusive o próprio pai, pode ser a mamãe, que sejam pessoas tóxicas, que sejam parasitas. E às vezes dentro de um relacionamento de pai e mãe, você percebe a diferença de um e do outro. Às vezes o pai é para cima, a mãe é para baixo, ou às vezes ao contrário, a pessoa é um parasita emocional, faz chantagem emocional com você desde pequenininho. Tem aqueles parentes também que nos controlam por meio do vitimismo. Eu vou falar com maior propriedade deles daqui a pouco. Eles acabam nos submetendo às suas redes asfixiantes, né? Como se estivesse com a mão no teu pescoço, aos seus universos sem empatia, sem respeito com as pessoas. Poderíamos dar 1000 exemplos e ainda assim seriam poucos, porque todos nós temos em mente um deles. Um vampiro emocional que intencionalmente ou não nos faz perder a calma, que acaba drenando a nossa alegria, que nos submete ao caminho cheio de desânimo. Por sua vez, e não menos importante, todas essas artimanhas surtem de um efeito graças a um elemento maravilhoso que todos nós possuímos, chamado de neurônios espelho. E os nossos neurônios espelhos é que potencializam isso, porque são eles que acabam intermediando esse contato emocional. É eles que nos obrigam a ouvir o vampiro emocional e a ser sensíveis e acabar sendo receptivos com esse tipo de gente. Então, através do nosso espelho, chamado espelho neural, ele meio que nos obriga a nos submetermos a esse tipo de gente.
E tudo aquilo que nos é transmitido, que vem dessas pessoas, o nosso espelho neural faz com que a gente acabe aceitando, que é o medo, o ódio, a infelicidade, a amargura e a preocupação. E você sabe que o excesso de preocupação em relação ao futuro leva à ansiedade, né? E é exatamente isso que você vai ter. Quanto maior carga negativa você estiver tendo, quanto maior o desgaste, maior é a excitação excessiva do nosso cérebro. Consequentemente, vai trazer para você mais estresse, mais fraqueza, ansiedade e pode te levar à depressão. E tudo por conta de vampiros, ou seja, pessoas que estão sugando a tua energia vital. No campo das suas emoções, são verdadeiros parasitas, sabe? Que estão retirando de você o melhor que existe de você. E esses são os sintomas que a gente começa a perceber. Pouco a pouco eles começam a vir. Você começa a sentir cansaço. Você começa a sentir as suas pálpebras assim cansadas. Você tem dor constante na sua cabeça. Que tudo é provocado pela tensão, e eu já falei até sobre a dor na cabeça, as pessoas acabam tomando um paliativo, ou seja, começam a tomar medicamento para corrigir sintomas e não vão na raiz do problema. E o problema às vezes é mais sério do que a gente imagina. Você começa a diminuir o seu ânimo, você tem uma sensação constante de vontade de querer fugir, de querer se libertar, de querer sair dessa situação. Você tem problemas de concentração. Você tem baixo rendimento no trabalho, baixo rendimento nos estudos, porque existe um parasita alojado emocionalmente em você que está te drenando, que pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser os filhos, pode ser colegas de trabalho, de escola. Quais são os tipos de vampiros emocionais, o perigo que eles têm para a nossa vida e como que você então pode se proteger desse tipo de pessoa? Daqui a pouquinho eu vou estar ensinando. Olha os tipos agora de vampiros emocionais. Nem todas as pessoas elas se encaixam nesse perfil, ou que se encaixam nesse perfil são pessoas que são conscientes de como são e de como são as suas interações e os seus comportamentos e o que eles provocam de forma negativa naqueles que estão ao redor. Tem pessoas que não têm noção do que eles são, não têm noção comportamental do tipo de comportamento que eles estão tendo com você, de te jogar para baixo assim. Outras pessoas, por sua vez, não apenas sabem que elas têm esse tipo de comportamento, mas também elas buscam esse comportamento com um objetivo bastante concreto: realizar a dominação e reforçar a sua própria autoestima. Então existem dois grupos de vampiros para você entender. Um, que ele não tem noção de que ele é um vampiro e um parasita, e ele na realidade ele é uma vítima dele mesmo, ele não tem noção de quanto ele te maltrata, quanto ele te machuca. E tem o outro tipo de parasita que ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo e ele te suga mesmo, com o objetivo de realizar a própria autoestima dele e realizar o poder de dominação dele sobre você. Então um não tem noção e precisa ser tratado e ajudado, e outro tem noção, também precisa ser tratado e ajudado. Não é tão fácil aquele que tem noção do que faz e continua fazendo. Submeter o outro para o benefício próprio é uma estratégia comum do vampiro emocional. Então ele é manipulador, ele vai fazer com que você faça tudo o que ele quer para a vida dele, mas ele não está nem aí, ele está alheio aos teus sentimentos, não valoriza o teu sentimento. E agora eu queria analisar com você 7 tipos ou 7 tipologias de vampiros, e é uma característica muito forte neles e você vai perceber. Ontem a gente falou um pouquinho e o primeiro deles é o narcisista. E o seu lema, o lema do narcisista é eu primeiro. Tudo tem a ver com ele. O resto que se lasque, ele não está nem aí para os outros. Ele almeja na realidade admiração, reconhecimento, ele quer sentimento de aprovação, ele carece de empatia, mas ele não tem empatia com ninguém, e ele sempre vai nos obrigar a fazer qualquer coisa que você possa fazer para ele, de acordo com a expectativa dele, de acordo com os princípios dele, de acordo com a opinião dele. E ele não está nem aí para a sua opinião, ele não está nem aí interessado no que você tem a dizer. E é muito comum quando você vê, dentro de um relacionamento conjugal, que não existe parceria. E quando não existe parceria, ou seja, o cara compra o carro sem te comunicar como esposa, ou a mulher compra determinada coisa, ela não fala para o marido, ele não tem noção do que um faz. O que importa é o prazer. E tudo que vira direcionado em volta para que dê alegria e prazer para esse tipo de pessoa.
Eles têm uma capacidade bastante limitada também de reconhecer ou levar a outras pessoas em consideração. Não consideram o que você faz. É por isso que, se você olha para o campo do relacionamento conjugal, é alguém que não vai elogiar porque você limpou a casa, porque você lavou a louça, porque você lavou o carro, porque você comprou determinada coisa. É o tipo de pessoa que dificilmente você vai ver dizendo muito obrigado, gratidão. Dificilmente é o tipo de pessoa que você vai ouvir dela a palavra eu te amo, a não ser que esteja relacionada no contexto sexual. Aí, como tem a ver com aquilo que você pode oferecer para a pessoa, aí ela diz que te ama, ela te beija, ela te abraça. Mas fora essa situação, é uma pessoa alheia aos teus sentimentos. Esse é o narcisista, está voltado completamente para ele. Como que você pode se proteger desse tipo de vampiro, desse parasita? O segredo se resume a saber se comunicar com eles. Colocando limites e sendo sincero. Se uma vida inteira você foi refém de um parasita narcisista, talvez do dia para a noite não vai ser fácil se livrar desse tipo de gente. Então tem que ter um tipo de exercício forte agora de mudança tua interna para você ter capacidade de mudar o exterior. Então tem que ter comunicação e tem que ter verdade no que você está falando, colocando limite. Sendo sincero para esse tipo de gente e deixando em evidência que o ego dela é um ego tedioso e que quando ele diminui a sua capacidade de levar as outras pessoas em consideração, isso machuca, isso maltrata. Então assim, você tem que impor limite e dizer assim, esse ego teu é tedioso, é chato, está incomodando, você está me diminuindo a capacidade de ser, você não se preocupa com as minhas emoções. E nós devemos evitar a todo custo oferecer para essa pessoa nossa autoestima, porque a gente precisa enxergar com objetividade, estando sempre consciente da pobreza afetiva que esse tipo de gente ela pode contribuir para você. Então ele não está nem um pouco preocupado com as suas emoções, então não entregue a tua autoestima para essa pessoa, porque você está desvalorizando a tua vida e ela está pisando em cima de você. Então, para se proteger desse tipo de gente, você tem que ser sincera com ela. E você tem que impor limites. Até o teu limite começa quando termina, o meu limite começa quando termina o seu, né? Então é você olhar para essa pessoa e ser autêntica, impor limites. Isso está me incomodando, isso é chato, isso não é legal e isso me incomoda. Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos e como eu tenho sentimentos, eu exijo que você me respeite. E se for dentro de um relacionamento aí, família, você pode, lógico, cuidar do tom de voz para conversar sobre isso, mas tem que ser claro. Aproveite algum momento bom que o casal de repente deve estar tendo e diga, olha, eu vou aproveitar agora para falar. Existe um comportamento na tua vida, não vai chamar ele de vampiro, né? Por favor, né? Tem um comportamento na tua vida que é assim, assim, assado, e isso me incomoda e tem que ser sincero. O segundo tipo agora é o crítico. E nada do que você fizer, nada do que você dizer, nada do que você pensar ou valorizar é adequado para esse tipo de pessoa que é crítica. Esse é o vampiro, tudo ele critica. Nada está bom para o seu gosto refinado, para o seu sábio conceito de vida e seus afazeres infinitos. No entanto, cuidado com esse tipo de vampiro, porque a sua maior habilidade é conversar com muito carinho, ele é sutil, ele é irônico, ele é paternal, para sempre conseguir aquilo que ele quer de alguém que se sinta inferior a ele. Você conseguiu entender aí? Cuidado com esse tipo de vampiro, que é o vampiro da crítica, porque ele é sutil, ele é carinhoso, ele é uma pessoa paternal, ele chega a ter até um tipo de ironia, mas ele está querendo que você, extrair de você aquilo que, se você está se sentindo inferior. Então tome muito cuidado com ele. Como que você se protege de um autocrítico? Você se protege usando o seu escudo de proteção. Desative o poder que essas críticas podem exercer sobre você. Lembra da live do poder do julgamento? Quando você entender aquele conceito de que o que os outros dizem não interessa, então se essa pessoa ela acaba te criticando pelo arroz, pelo feijão, por algo que você fez, não interessa, ou seja, isso não te atinge, porque você já consertou aqui.
E é isso que você precisa fazer com o autocrítico, é não permitir que o julgamento dessa pessoa, a crítica dessa pessoa ataque você aqui. Porque se ele conseguir te atacar aqui no campo de batalha, você fica submisso a essa pessoa e vai ser uma vida miserável que você vai viver, porque ela constantemente vai criticar você. E você consegue tirar o poder do vampiro emocional e se deixar claro que as opiniões dele têm pouca importância. Tipo assim, não tô nem aí para o que você fala. E que você sabe o que está certo e o que está errado. Então vamos imaginar aqui que sei lá, tem a ver aí com um relacionamento conjugal. E ele fala que você começa a criticar o teu arroz, a maneira que você cozinha o arroz, a maneira que cozinha o feijão, a maneira que educa os filhos. E não necessariamente pode ser o marido, pode ser uma amiga que está se metendo na tua vida. E aí você impõe limite e você questiona esse tipo de comportamento porque você tratou aqui. Não interessa a tua opinião e deixa muito claro. Beleza que você está falando, mas isso eu faço desde que eu nasci e estou fazendo e está dando certo para mim, então não importa o que você está falando. E você então consegue tirar o poder, você neutraliza o poder desse tipo de vampiro. O terceiro tipo de vampiro agora é o falador incansável, é aquele que o que não ouve, ou seja, é só ele que quer falar, só ele que quer falar. O falador inesgotável, ele não está interessado no que você tem a dizer. Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, muito menos, ele não está nem aí, é só ele que fala. Ele quer apenas que você esteja ali para ouvi-lo, para ser um recipiente onde ele possa despejar tudo o que ele quer e descarregar todas as suas coisas como quem joga o lixo, né, que é para descarte, para ser reciclado. E tem uma frase de Dalai Lama que essa frase ela é incrível, porque diz assim, ó, e eu até coloquei na nossa página, e se alguém procura um lugar para despejar o seu lixo, que esse lugar não seja a sua mente, ok? Quer jogar lixo? Pode jogar. Lembra da pá do ventilador que eu já falei aqui? Pode jogar à vontade, mas eu escolho o que fazer aqui. Então não permita que esse lixo tóxico dessa pessoa entre na tua mente, porque você já tem problema de sobra, você já tem lutas que você enfrenta, então não permita carregar o lixo dos outros. Não se permita carregar o lixo dos outros, porque o lixo dos outros que estão jogando sobre você, ele vai drenar, vai maltratar, vai eliminar a sua essência, aquilo que você é. Caso se você tiver uma pessoa do seu lado que seja um falador incansável, a exaustão física e emocional é visível, muito intensa. Vai demonstrar com a tua vida uma canseira muito forte, um esgotamento muito forte e você sempre está para baixo porque você não suporta mais essa pessoa. Você conhece alguém que fala demais? E que, nossa, ela não te deixa falar, você tenta falar e ela fala e fala um monte, não te deixa quieto. É complicado, não é verdade? Como que você se protege desse tipo de gente? Esse indivíduo não responde a sinais não verbais, então não adianta você fazer trejeito. Portanto, não há outra opção senão interrompê-lo de forma contundente, mas educada. Então ele está falando, você pega uma parte de que ela está falando e você, coloca um argumento para você cair fora dali. Deixa claro que você não está ali para ouvi-la e o que ela tem a dizer, que você não é o diário pessoal dela. Porque ela está drenando a tua energia. Uma coisa é você sentar junto para conversar sobre uma coisa é essa pessoa não parar de falar o tempo inteiro e só está trazendo problemas dela, as coisas ruins dela. Eu estou falando de podridão que ela está trazendo para a tua vida. Que você não é a caixinha de bagunça dela, que você não é o depósito dela, que você é um ser humano, que você tem sentimentos, que você tem emoções e que você é uma pessoa com quem estabelece diálogo. Quer conversar comigo? Não é monólogo, é diálogo. Você fala, eu falo. E também que você tem necessidades e deseja ser ouvida ou ouvido, né? Então, esse tipo de vampiro, ele é terrível. Então, se vive com você ou está perto de você, você tem que criar estratégias para você interromper de forma educada o que ele está falando e coloque teu argumento. E se ele insiste e até embravece, aí você tem que falar que você quer diálogo, não monólogo, que você não é uma caixinha de bagunça, que ele não pode ficar despejando dentro de você e que você não é um diário pessoal dele ou dela, né? E aí você começa a neutralizar a força desse vampiro. O quarto tipo de vampiro é a vítima. A vítima constante com quem... É horrível esse tipo de gente, sabe por quê? Porque ela fica sempre dizendo, ou ela acredita, ela criou uma crença dentro dela que se materializou, que o mundo abandonou ela, que o mundo está contra ela,
que na opinião dela, sempre ela está à margem da desgraça, da miséria, e ela sempre tem um discurso negativo. Incrível, mas sempre tem um discurso negativo. Elas se enxergam como um boneco de voodoo, sabe aquele boneco que fica enfiando alfinete? Ela se enxerga exatamente como um boneco de voodoo. E que ela recebe golpes constantes e persistentes, que o mundo está contra ela, que o marido está contra ela, que a esposa está contra ela, os filhos são contra ela, o mundo inteiro é contra essa pessoa. Como que você se protege desse tipo de gente? Porque ele está te fazendo mal. Lembra aquilo que eu já falei aqui nas lives? Tudo que você foca expande. Quanto mais você foca coisas ruins que vêm da vida dos outros, o lixo dos outros, mais isso expande e atrai para a tua vida. Lembra da live O Poder do Subconsciente? Da lei da atração? Tudo que você está colocando para dentro de você, você atrai. Se você está colocando energia negativa, é isso que você vai atrair. Se você está colocando pensamentos negativos, problemas dos outros, desgraças dos outros, tudo isso você está atraindo para você. Por isso o exercício de palavras de afirmação em relação a você. E por trás desse tipo de pessoa, que você tem uma ideia, há uma baixa autoestima. Ela tem uma baixa autoestima terrível. E devemos ter isso em mente desde o começo. Quando você começa a ter relacionamento com esse tipo de vampiro, que é o vampiro vitimista, pode ter certeza que ele sempre vai ter uma autoestima baixa. O mais adequado é você relacionar todas as tragédias da pessoa na medida que for possível. Devemos evitar ser duros com esse tipo de pessoa, porque ela já é uma vítima da sociedade. Então, se você der paulada nela, piora o caso dela. É melhor você ter um olhar lúcido, o qual pouco a pouco, então, é possível fazer com que a pessoa veja que tudo tem solução e que ela deve tomar as rédeas da própria vida e responsabilidade. Então, esse tipo de vitimista, esse vampiro, você começa a trabalhar com ela igual eu tenho trabalhado com você. É mudando a percepção de vida, é mudando a mente dessa pessoa para tentar fazer ela enxergar que o mundo tem suas dificuldades e problemas, mas o mundo é belo, a vida é bela, existem coisas belas. O quinto tipo agora de vampiro é o vampiro controlador. Esse é terrível também, né? Manipulador, controlador. Esse tipo de pessoa, ela vai tentar controlar praticamente de forma obsessiva cada aspecto da sua vida. Ele é um manipulador. Esse manipulador e controlador, ele vai controlar tudo. A roupa que você usa, com quem você está falando no WhatsApp, com quem você fala no Facebook, o que você posta, para onde você vai, o que você faz, o que você come. Ela é uma pessoa interessada na tua vida. E ele vai ter uma capacidade incrível de querer manipular, inclusive, suas emoções para tentar anular você. Ele vai te deixar sem ar, ele vai te deixar sem positividade, ele vai te deixar sem autoestima e, inclusive, sem identidade. Por isso que eu trabalhei com você em algumas lives para trás, e essa live para trás aí, para você ter uma ideia, eu trabalhei com você falando para você o seguinte, que você tem uma identidade, você é imagem e semelhança do Criador, lembra disso? Então, qualquer outro tipo de desvalorização que quiserem fazer com você, você tem que lembrar disso. Você é filha, o filho do rei do universo. Então, olhe de forma diferente para você. Por isso, os exercícios de palavras de afirmação na frente do espelho, falando do teu valor, falando que você é especial, falando qual é a tua capacidade. Exatamente, eu já estava te preparando para essa live de hoje, para você entender os tipos de vampiros e para você não ser mais vítima desse tipo de gente. E esse tipo de controlador, ele vai arrancar de você a sua própria identidade. Vai arrancar de você o seu propósito de vida. Vai arrancar o seu brilho, para você ter uma ideia. O controlador é o tipo de pessoa que ele nos invalida a ponto de nos convencer de que tudo que nós precisamos ele nos neutraliza, ou seja, nos invalida, a ponto de convencer você, me convencer, de que tudo que nós mais precisamos na vida se resume a uma única coisa. Sabe qual é? Ele. Olha que incrível. Você depende de mim. E esse tipo de manipulador e controlador é aquele que também, se for um homem, ele é machista.
Então ele vai dizer para você assim: essa é minha casa, esse é meu carro, essas são minhas coisas, entende? Uma mulher manipuladora, controladora, exatamente isso é meu, e não é nada teu, é meu, não é nosso, é meu. Consegue entender? E ele vai conseguir invalidar você, arrancando a tua autoestima, arrancando a tua positividade, arrancando a tua identidade e fazendo com que você viva no centro do mundo dessa pessoa e que ela tem um grau de importância e você é totalmente dependente dela, que pode estar dentro de um relacionamento conjugal ou no mundo aqui fora, no trabalho ou no mundo aqui fora, nos relacionamentos de amizade. E como que você se protege desse tipo de gente? A maneira de proteger dessa pessoa, o segredo do sucesso para você derrotar um controlador é a assertividade. Ou seja, é você ser direto e decidida ou decidido. Você ser uma pessoa de decisão e autoconfiança. Você tem que ter decisão e autoconfiança naquilo que você faz. Nunca se deixe levar nem convencer. Agradeça os conselhos do controlador e deixe claro que você acredita em outra maneira de agir, que você acredita em uma outra maneira de olhar o mundo e que sempre foi mais útil para você durante toda a tua vida. Então é importante a sua opinião, mas eu entendo que a vida é diferente. Eu respeito a sua opinião, mas eu entendo que o caminho é diferente. Claro que se você já é vítima, manipulado uma vida inteira por um homem ou uma mulher assim, talvez leve um pouquinho mais de tempo para sair daí. Mas o que você precisa fazer é mudar aqui dentro. Quando mudar aqui dentro, você vai ver o teu alto valor e gradativamente você começa a colocar na vida desse homem que você não quer viver assim. Sexto tipo agora, esse é um tipo perigoso de vampiro, que é o agressivo. Os vampiros emocionais que se utilizam da ira e da violência verbal ou até física são os mais perigosos, porque ele te destrói com palavras ou ele te destrói fisicamente. Ele é terrível, ele é muito perigoso, porque além de ele drenar a sua energia vital, ele pode machucar você fisicamente ou pode machucar você moralmente através de palavras. Palavras que te destroem. Maldito dia em que eu casei com você, você é uma desgraçada, você é uma vagabunda, você é isso ou aquilo. Ou ao contrário, uma mulher falando para o marido. Palavras muito duras e muito fortes e com ira. Um espírito de ira que te joga para baixo e te deixa uma vítima de uma pessoa como essa. E eles são perigosos. Basta um mal entendido para que quase sem saber como apareça essa raiva, o desprezo ou a ira sem sentido que nos deixa assustados e sem fôlego. Eles são, na realidade, como um campo minado e é quase impossível controlar tudo para evitar a explosão. A qualquer momento estoura por qualquer coisa e quem paga o pato é você que está perto dessa pessoa. É você que vai ser a vítima dessa pessoa e ela vai arrebentar você. Como que você pode se proteger desse tipo de gente? Preste atenção agora aqui, ó. As estratégias mais úteis em relação a esse tipo de perfil são duas. Quando temos ao nosso lado uma pessoa com comportamento violento, nos resta somente a opção de recomendar para essa pessoa a ajuda para que ela possa conseguir controlar esse tipo de reação. Então, tem que existir ajuda terapêutica. Ele não vai conseguir se controlar sozinho, muito menos você que já virou refém dessa pessoa. Ela precisa de ajuda. Então, num determinado momento, quando tudo estiver bom, você precisa começar a conversar com essa pessoa e dizer assim: dá uma olhadinha para a tua vida. Você percebeu que acontece isso com você? Você explode, você falando tranquilamente. Se explodir, cai fora, entendeu? Se a pessoa começa a aceitar gradativamente, pode ser que ela aceite conversar com alguém. E isso já aconteceu em alguns casos. Famílias totalmente destruídas, com pessoas com comportamento obsessivos, pessoas que eram manipuladoras, pessoas totalmente vampiras que eu tratei, pessoas que eram bipolar, inclusive. Quando a pessoa entendeu, e a gente tem uma técnica para isso também, a pessoa começou a se tratar e o relacionamento melhorou e a vida melhorou. E caso ele não siga o conselho, que aí entra a segunda coisa, ou ele não queira, o mais saudável e necessário é se afastar dessa pessoa. Ah, mas é meu marido, e aí? Aí é algo que você tem que tomar uma decisão na tua vida, né? Porque se isso está tirando a tua alegria, está tirando o teu sono e vai tirar a tua vida, eu não sei até que ponto esse marido ou esposa faz bem para você. Se é uma pessoa que se recusa a tratar-se esses tipos de comportamento,
você vai neutralizar a tua vida, a tua saúde por causa de um casamento que já é um casamento fracassado. Eu não sou a favor do divórcio, para você ter uma ideia. Eu acho que as pessoas têm que lutar e lutar muito para tentar salvar os seus casamentos. Mas dependendo de alguns tipos de situação, aí você tem que colocar na balança e ver o que você ganha se você ficar com essa pessoa, o que você perde se você ficar com essa pessoa, o que você ganha se você cair fora da vida dessa pessoa e o que você perde se você continuar com essa pessoa. E aí é um autoexame que você mesmo vai fazer e é uma decisão tua completamente. Mas esse tipo, ele tem essas duas situações. Ou você conversa com calma até o ponto que um dia ele aceite se tratar, ou você vai ter que isolar e se afastar dessa pessoa. Se for amizade, qualquer outra coisa é mais fácil. Quando envolve relacionamentos, aí é um pouquinho mais difícil, né? O sétimo tipo agora, para a gente ir para a parte final, é o sarcástico. Há quem veja no sarcasmo uma ferramenta sofisticada de linguagem, a partir da qual ele enxerga o lado irônico da vida. Sempre que nós temos contato com esse tipo de pessoa, que tem essa perspectiva, ele acaba exatamente usando o sarcasmo para nos ridicularizar, para nos humilhar de uma forma elegante. Ele faz de uma forma elegante, que para ele acha que ele está abafando, né? E ele acaba então como se ele estivesse subindo os degraus de um pódio da criatividade, mas de uma forma cruel. E devemos saber e entender que a gente está lidando com um vampiro emocional. Esse tipo de pessoa que tem sarcasmo, ironiza, ele tira gracinha, te envergonha na frente dos outros, usa de sarcasmo com você, é uma pessoa sarcástica, ele é um vampiro emocional. Por quê? Porque ele está tirando o valor que você tem. E todos que tiram o valor que você tem, automaticamente ele está te jogando para baixo, ele está eliminando a sua capacidade de ser. E como que você se protege então desse tipo de pessoa? O sarcasmo é uma arma sutil, né? E quando você menos percebe, ela chega. Ela vem em tom de brincadeira, mas ela vem. No entanto, cuidado. No momento em que você se sentir humilhado e com a autoestima atingida, é preciso colocar limites na vida dessa pessoa, porque ela está abusando, né? E quanto antes você fizer isso, melhor. Devemos deixar claro para essa pessoa, dizer em voz alta. Esse você enfrenta mesmo, você diz em voz alta, vamos imaginar que você está lá numa determinada coisa e ele sai com uma gracinha, ele sai com uma frase lá. E você interrompe ele e diz com voz alta, essa frase não caiu bem, eu não gostei. E essa brincadeira, você pode dizer, essa brincadeira não é conveniente, essa brincadeira machuca pessoas e eu não aceito isso comigo. E se ele está acostumado uma vida inteira a fazer isso, fala, o que é? Tô brincando nada, eu não gostei da brincadeira. Entende? Você enfrenta um vampiro emocional assim, não se rebaixe, não se reduza, enfrente assim. E se o sarcástico não conseguir enxergar o efeito das suas ações e ele não mudar de forma alguma, a melhor coisa é se afastar também. Caia fora, esse tipo de gente não te faz bem nenhum. Essas piadinhas dele, esses gracejos dele que diminuem a tua valorização, não servem para nada, só estão te adoecendo. Agora a grande pergunta, indo para a parte final, é a seguinte: e se eu for um vampiro emocional? Chegando a esse ponto, essa é uma pergunta quase que inevitável e inclusive obrigatória. E se eu for um vampiro emocional? Porque pode ser que você se enxergou de alguma forma nesses 7 tipos. E nós estamos talvez praticando algum tipo de comportamento desgastante e a vampirização emocional com talvez outras pessoas. E talvez você se enxergou aí. Mas além do que podemos pensar, a maioria das pessoas em algum momento da vida a gente já foi um vampiro também. Em algum momento da vida a gente também teve esses comportamentos. A gente também acabou drenando a energia de alguma pessoa. Seja porque a gente tinha uma autoestima baixa ou porque a gente estava passando por um momento difícil na nossa vida, a gente acabou vampirizando, né? E no entanto, nunca é demais a gente acabar refletindo sobre alguns indicadores que podem nos avisar sobre esse tipo de comportamento. Então eu quero te trazer algumas coisas importantes para você analisar. Pensamentos negativos, para descobrir se você é um vampiro, né? Se você está constantemente tendo pensamento negativo de catástrofes ou coisas ruins, só desgraça na tua cabeça. Esse é um sinal que você pode estar passando por um processo de vampirização. Uma necessidade de ter tudo sob o teu controle, em especial as pessoas que te rodeiam. Então esse é um tipo também que tem a ver com vampirismo. Você tem que cair fora disso.
as pessoas entender uma coisa muito importante. Ninguém é de ninguém. A pessoa se permite ser, entendeu? Ninguém é dono de ninguém. Então, num relacionamento, por exemplo, por que esses malucos matam a esposa ou os malucos matam as suas esposas, as malucas matam seus maridos? Porque as pessoas acreditam que são donas da outra pessoa. E quando a pessoa desiste desse relacionamento, ele vai lá e mata ela ou mata ele. E isso é um tipo de vampirismo também dominador e controlador. E a gente precisa entender que ninguém é de ninguém. Você se permite estar com alguém. E quando você entender que não dá mais, você cai fora desse relacionamento. E tem que ter essa liberdade para entender isso. E muita gente não entende, porque são vampiros, são controladores. Se você tem tido uma necessidade de descarregar nas outras pessoas, se você não está levando em consideração as preocupações e opiniões ou comentários dessas pessoas, cuidado, isso é um sinal de vampirismo. Se você tem sido muito crítica com outras pessoas ou crítico, sinal de vampirismo. Se você tem uma sensação constante de que tudo está errado, de que o mundo parece estar contra você, é um outro sinal. E por isso que eu estou trabalhando na tua mente para a gente corrigir exatamente essas possibilidades de você ser um vampiro emocional. Saber que as coisas não vão bem, mas não se deixar ser ajudado e ficar irritado quando alguém tenta ajudar. Ou seja, não está indo bem, as pessoas querem te ajudar, mas você não permite ser ajudado. Isso é sinal de vampirismo. E você precisa então fortalecer a sua autoestima, você precisa melhorar o seu controle emocional e também melhorar as suas habilidades de comunicação. Então a autoestima, a comunicação, a sua parte emocional, você precisa melhorar. Por outro lado, também não hesite em buscar a ajuda de um profissional. Porque em alguns casos, essa negatividade que talvez exista em você, ela possa estar escondendo uma depressão. E aí é um perigo muito grande. E há muitos tipos de estirpes de vampiros emocionais. No entanto, para a gente concluir essa live, grande parte deles pode ser humanizado. Estou usando a linguagem meio mítica aqui, né? Mas eles precisam de ajuda adequada, ou seja, eles precisam de uma orientação sensível e profissional e também correta para a mudança de vida deles. Só assim eles vão conseguir escapar de uma situação como essa. Exatamente, Valdirene. Você disse que tem homem que não aceita o fim do relacionamento. Ou seja, ele é um controlador, ele é um vampiro. E aí é difícil. Quando um homem não aceita o fim do relacionamento, é difícil. Então tem que existir técnicas e maneiras de a pessoa conseguir colocar isso. E quando a pessoa vive com um manipulador e principalmente agressivo, se o relacionamento chegar ao fim, essa pessoa tem que cascar fora de onde vive. É sumir, não dar endereço para um tipo de gente assim. Porque é aí que acontecem os problemas, as desgraças. As pessoas às vezes estão sendo ameaçadas e ficam perto. Então é um perigo, porque são pessoas que perderam totalmente o controle. E, gente, uma coisa muito importante para a gente terminar agora é você entender a capacidade que você tem. Você entender que a mudança começa na sua mente. Você quer mudar o teu exterior, mude o teu interior. Porque lá dentro a gente já sofre muitas guerras, muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades. Mas aqui fora também não é diferente. Porque existem vampiros, que você entendeu, e existem parasitas que acabam nos maltratando e nos adoecendo. Tenta usar depois, assista a live de novo, vai anotando com calma, pause o vídeo, anote com calma, identificando qual tipo de parasita está perto de você ou identificando se você tem algum tipo de vampirismo na sua vida. Se você tem, você mais do que nunca é uma pessoa que tem que arrancar isso da tua vida. Porque você já entendeu o quão importante você é e que as suas emoções são importantes, que os seus sentimentos são importantes e que as pessoas precisam valorizar você, então você também precisa valorizar as pessoas. E comece com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus pais, com as pessoas de dentro de casa e depois vá para aqueles de fora. Mas se existem vampiros e parasitas que estão à sua volta, esse tipo de gente você tem que começar a eliminar e tirar da tua vida. Se afastar de gente tóxica, que não é da tua família. E aqueles que são do círculo da sua família, começar a trabalhar com eles na tentativa de ajudá-los. Se por alguma razão chegar um ponto em que um tipo de vampiro não queira ajuda, que ele não queira fazer parte dessa mudança, você tem que se afastar dele. E às vezes a gente vai ter que entender que não existe crescimento sem dor. E crescimento pode causar dor.
assim foi quando você aprendeu a andar de bicicleta, assim foi quando você aprendeu a andar, assim foi quando você aprendeu uma coisa diferente, sempre provocou dor. Então tem que ter esse tipo de sensação, ou melhor, esse tipo de vontade de querer mudar você, porque você precisa entender que você só tem uma vida. E que essa vida, se você não viver direito ela, você vai ter jogado fora. Quanta coisa você já desistiu na tua vida e deixou os teus planos, teus sonhos, talvez por vampiros que estavam à tua volta. Pessoas que um dia você chegou e falou, nossa, eu queria fazer uma faculdade. E a pessoa do lado era crítica, a pessoa do lado se levantou e falou um monte de besteira e você desistiu de um sonho. Pessoas que sugaram a sua energia, pessoas que te envergonharam na frente dos outros, pessoas que foram sarcásticas, não sei. Cabe a você fazer a mudança na tua vida e as escolhas. Nunca tome decisões com cabeça quente. Sempre reflita, sempre pare, sempre analise, sempre escreva, anote pensamentos, separe pensamentos e sentimentos, para você entender que não é você que é a sua mente. Aí você entende pensamento, entende sentimento e fica mais fácil de você tomar decisões ou ajudar pessoas que são assim. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso no dia de hoje é o seguinte: eu não estou dizendo para você para terminar relacionamentos, por favor, não entenda errado, mas eu estou dizendo para abrir a sua mente, para tentar ajudar pessoas que talvez enfrentaram os mesmos problemas ou estão enfrentando os mesmos problemas que você tem enfrentado, mas ser um anjo ajudador na vida dessas pessoas, um mensageiro de esperança para essa pessoa, na tentativa de ajudar. E dependendo do grau, do tipo de vampirismo que a pessoa tem, você tem que ter um pouquinho mais de tato. Para outros você entra de sola. Acabou a brincadeira com você, e pode ser até o marido, mas dependendo de um nível que essa pessoa tem, que ele não é agressivo, mas é o sarcástico, por exemplo, você pode bater de sola. Ele não é violento, ele é sarcástico, ele é irônico. E é você demonstrar, não gostei, não quero isso para minha vida mais, porque essa brincadeira que você faz me diminui. Essa brincadeira que você joga no ar aqui, que só você está entendendo, está ferindo os meus sentimentos, e eu sou uma pessoa que tem sentimentos, então me respeita, rapaz. E aí você começa a mudar, porque aqui dentro você mudou. E a tua vida começa a se transformar. Tá certo? Se fez sentido para você o que a gente conversou no dia de hoje, eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa live, faça chegar o maior número de pessoas, e eu vou postar daqui a pouquinho aí, na nossa página, uma foto com essa xícara e assim. E você então, diz para mim qual foi o teu aprendizado hoje. Você identificou algum tipo de vampiro na tua vida? Escreva lá. Existem vampiros na minha vida. Ou você tem vampirização, ou seja, você também tem algumas coisas de vampiro. E escreva lá. Eu tenho esse tipo de comportamento, mas a partir de hoje eu decidi mudar a minha história, mudar a minha vida. Ah, por que eu tenho que me expor lá na rede social e colocar? Quando você coloca, quando você escreve, você fala e escreve, materializa. Eu tenho esse comportamento? Não, você coloca assim, eu tinha esse comportamento, mas eu decidi a partir de hoje mudar. Escreva embaixo da minha foto. Tá certo, pessoal? Que você tenha um dia abençoado hoje, que você tenha muita paz, muita saúde, muita energia, muitos pensamentos positivos. E entenda, você não é os seus pensamentos, você é melhor do que eles. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa fantástica, você é um ser amável, você é um ser especial, você é linda, você é lindo, você é uma pessoa muito importante nessa terra. E muitas coisas boas estão esperando você. Essas coisas já estão pré-determinadas para chegar na tua vida. Basta você mudar aqui e coisas boas serão atraídas na sua vida. E muitas coisas estão vindo. Eu acredito que você já é feliz, muito feliz. E se no presente você não está sendo, é porque algo está faltando aqui. Quando você mudar a chave, as coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Um grande abraço. Um beijão no coração. Se isso fez sentido para você, compartilhe, faça chegar o maior número de pessoas e ajude as pessoas. E não esqueça, por favor, é muito importante, comente na foto lá embaixo qual foi o teu aprendizado, e se você tinha esse tipo de comportamento, você escreve: a partir de hoje eu decidi mudar a minha história, mudar a minha vida. Um grande abraço, um beijão e até o nosso próximo encontro.